Ok. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui nesta sessão. Pronto, a minha parte vai ser basicamente agora explicar sobre a abordagem metodológica do nosso projeto, depois daquilo que foi conceituado pelo professor Pedro e introduzido, e agora polido e trazido com a parte da legal, assim dizendo, normalização, pelo engenheiro Paulo Santos. O que nós vamos tentar abordar agora aqui é como que o NEBS e o projeto no NEBS tenta traduzir os benefícios energéticos de uma forma quantificável ou pesável a quando das auditorias energéticas. A primeira coisa que eu gostaria de abordar é a diretiva que ainda não foi transposta para Portugal, mas que está a caminho da sua transposição. O terceiro artigo, no seu parágrafo 5º, diz exatamente aquilo que é o cerne do nosso interesse, não é? Ou seja, a quantificação dos impactos sociais, econômicos, do clima e da sustentabilidade. E esse processo de transição para uma neutralidade carbônica, seja da indústria, seja dos outros ramos de atuação. No nosso caso do NEBS, o enfoque sempre foi a indústria, mais especificamente no caso das empresas selecionadas foi a indústria alimentar. E justamente tudo isso se perpassa porque são áreas críticas, são áreas de interesse para esse processo. E eu acredito que quando dessa transposição da diretiva será levada em conta, e eu espero também que seja levada em conta muitos fatores que refletem na realidade que temos aqui em Portugal. Mas antes de mais nada, vamos introduzir então a nossa metodologia. Portanto, nós temos um tripé que ancora essa metodologia, são 3 partes. Eu diria, na verdade, que nós temos 2 ferramentas essenciais, e a abordagem metodológica é o espaço em que nós trabalhamos após termos a auditoria feita. Ou seja, temos uma abordagem metodológica que descreve o projeto de planeamento, análise e os resultados, seja das medidas e seja da identificação das medidas. E esse processo é justamente feito através das ferramentas que nós desenvolvemos. E nesse caso é a Tool 1 e a Tool 2, são as ferramentas que temos. A Tool 1 é aquela que se encarrega de identificar. Muitas vezes o processo de identificação pode ser, inclusive, aquele que é o mais difícil. Paradoxalmente, em alguns casos, nós temos muitos benefícios a serem ditos, mas que do ponto de vista daquele que observa é relativo a esse peso, ou seja, nós temos que levar em conta o peso daquele que está a avaliar, ou seja, o decisor da empresa, o que é que ele valoriza mais. E é justamente nesse ínterim que identificar os NEBs é um processo que também é importante, porque, embora existam muitos NEBs, é preciso ter um certo filtro, ou uma certa cautela, assim dizendo, para escolher aquilo que seja de fato relevante para a realidade daquela empresa. E após essa identificação, temos a Tool 2, que é aquela que vai avaliar com os critérios econômicos, ou seja, aqueles parâmetros clássicos que nós temos, seja o valor, o VAL, o TIR, o ROI, e etc., que dão aquele caráter quantificável, que aí no fim do dia é aquilo que nós temos como recurso para comparar quais são as medidas e a feasibilidade daquelas medidas. E então são essas 2 ferramentas que vou descrever a partir de agora. O processo de incorporação da metodologia basicamente se insere, como eu tinha dito antes, após termos a obtenção dos dados e de classificarmos, de escolhermos quais são as medidas que vamos ter para aquela empresa. A Tool 1, ela integra esse processo que, como o engenheiro Paulo disse, não é um processo simples de auditoria. Ela se integra não como um peso a mais, ou seja, o nosso objetivo é que ela se integre como algo complementar, ou seja, ela sozinha por si só, os benefícios, eles já estão aqui para cooperar, né? Eles estão aqui para agregar valor àquilo que já se reconhecia ser importante há muito tempo. Os benefícios energéticos são, de fato, algo que implicitamente se sabe que tem importância. Então, se perpassa justamente por esse caminho, que é a integração da Tool 1 e da Tool 2. Esse fluxograma mostra justamente isso. Não vale a pena entrar nos detalhes de cada uma das etapas, mas o que importa ser absorvido desse esquema é que
os NEBs eles são integrados como um elemento extra das auditorias e não como uma auditoria como um todo. Ou seja, um elemento complementar que tem as suas etapas de preparação, de inspeção e da análise de dados. E é justamente nesse processo que é cada vez mais refinado e que os NEBs se encontram como um auxílio útil nessas etapas. Como vocês podem ver que está descrito aqui, temos a TUL 1 e a TUL 2, justamente como esses elementos, nomeadamente para a preparação e inspeção daquilo que se obtém após a auditoria energética, a TUL 1 é a ferramenta que nós utilizamos. E já para o caso da análise de dados e aquilo que vai ser o documento final, cuja as medidas serão de fato escolhidas, quantificadas e analisadas é pela TUL 2. Creio que, do ponto de vista simplista, o ponto fulcral do processo é justamente a TUL 2. A TUL 2, que é a ferramenta 2, é aquela que nos traz os valores que queremos ver, ou não, né? Mas é aquilo que tenta refletir ao máximo o rigor que precisamos ter quando da escolha das medidas de eficiência energética. Antes de iniciar a nossa jornada pelas medidas, eu tenho aqui uma pequena tabela de acrônimos, porque essas são palavras um bocado longas e vale a pena termos abreviados, ou seja, as EEMs são as medidas de eficiência energética. A abreviação dos NEBs, como já imaginamos, não são os benefícios não energéticos, no qual o NQ são os não quantificados e Q é quantificados. Ou seja, o mesmo vale para os esforços, que está aqui descrito como NEE, são os Non-Energy Efforts. E alguns outros elementos que se referem ao desempenho da medida do ponto de vista econômico, que é o valor atual líquido, o retorno do investimento e a taxa interna de retorno. Ok. Então vamos lá. Como que se encontram os NEBs? É uma pergunta que ao início pode parecer muito simples, mas que traz consigo uma carga crítica e uma carga situacional muito grande. Porque são três perguntas básicas que precisamos fazer, ou seja, existem outras poupanças monetárias para além daquelas que já consideramos quando implementamos essa medida? E mais, existe algum valor acrescentado que não seja monetário para a medida, mas que se traduz em rendimentos adicionais, sejam esses rendimentos não somente financeiros, mas rendimentos do ponto de vista mais holístico, seja para a qualidade de trabalho do próprio empregado, do próprio colaborador da empresa, seja do próprio decisor, seja das pessoas que estão no terreno. E também a terceira pergunta é se essas medidas podem implicar em uma redução de riscos importantes. Um exemplo muito simples é, imaginemos que temos uma instalação que cuida da incubação de ovos, de animal, e nós não podemos deixar que uma caldeira seja, por alguma falha, se a caldeira por algum motivo, uma falha técnica leve a sua paragem e que toda uma incubação seja perdida. E reduzir esses riscos são importantes, mesmo que isso envolva um investimento maior, mas isso traz um benefício no energético que é a continuidade do serviço, que por muitas vezes é um tipo de decisão que é fiável e que é sustentado, justamente porque a realidade daquela empresa se traduz nisso. E eu acho que é justamente nesse tipo de situação que é aquilo que o engenheiro Paulo citou, que é justamente o que acontece no IPM-VP, que é o escalonamento em função da complexidade das instalações, pode entrar como um agente para traduzir esse tipo de realidade. Eu acho que realmente é algo que é relevante de ser estudado. Os NEBs, ao fim e ao cabo, eles são divididos em dois subgrupos, são os NEBs quantificados. E quando me refiro quantificado, é quantificado economicamente, ou seja, em euro. E os NEBs não quantificados é aqueles que não têm uma quantificação, né, em euro, mas podem ser quantificados em um outro valor. Por exemplo, se nós temos uma caldeira nova, mais eficiente, e que reduz o ruído em 10 decibéis, ora, nós não conseguimos quantificar o quão maior será o conforto para aquele que trabalha naquela instalação ter um ruído menor. Mas já sabemos que numericamente o ruído vai ser menor em 10 decibéis. Mas isso não se traduz diretamente em um benefício em euro.
Esse e muitos outros casos, e o nosso objetivo, como temos aqui uma análise financeira, é transpor tudo o que nós temos para euros. Então, é por isso que nós fazemos essa divisão. Os NEBs quantificados, como eles são quantificados, o seu valor é em euro, e eles têm uma certa frequência. Alguns tipos de NEBs, eles são iniciais, ou seja, eles vêm no início da sua implementação, como são o caso dos grants, como os fundos de investimento, como temos o PRR, por exemplo. Temos os anuais, que são os custos de redução com a manutenção, e aqueles que não são quantificados, justamente os outros que trazem consigo as consequências da implementação, que é a melhoria da imagem corporativa da empresa, a redução das emissões ou de outras emissões além daquelas que já são quantificadas. E é com esse universo que nós trabalhamos. Isso é justamente isso que eu expliquei, ou seja, quando é que ocorre, qual é a unidade de medida, quantas unidades existirão. Todas essas etapas são analisadas com o auxílio da TU1 e por consequência da TU2, naturalmente. Mas é um processo que ainda é subjetivo quanto à percepção dos decisores, ou seja, quando nós aqui dizemos decisores, são os decisores de top nível da empresa, ou seja, aqueles que nem sempre sequer conhecem a instalação, ao nível daqueles que trabalham mesmo ao nível do solo, ou seja, que operam as máquinas e estão na manutenção, mas que são os decisores responsáveis em implementar ou não aquela medida. E é muito subjetivo pensar em o que é que aquele decisor entende como importante ou não, ou seja, os NEBs que não são quantificados tornam-se algo muito subjetivo dizer qual é a sua importância. Ou seja, será que o decisor realmente entende que a continuidade do serviço é um NEB importante e que deve ser considerado como um NEB de um peso importante? Pode ser que sim, pode ser que não, e é justamente nesses tipos de situações que o modelo acabou se tornando mais robusto com essa obtenção de dados e com a própria experiência que nós tivemos com as empresas, e não só aqui em Portugal, mas como todos os outros membros desse projeto piloto. Os labs, quando não quantificados, como eu já expliquei, eles têm uma escala de 1 a 5, sendo que o 5 seria a escala máxima, o valor máximo, e o 1 é um nível que tem uma relevância baixa. E, do ponto de vista matemático, assim dizendo, esses NEBs não quantificados, eles apenas entram no cômputo final da implementação da medida se os NEBs quantificados e as poupanças geradas pela medida não forem suficientes para fecharmos assim as contas. Ou seja, nós temos uma medida, a medida ela não tem um val positivo para um certo período de tempo considerado, e o cenário que nós temos, e esses NEBs não quantificados, eles tentam mostrar o valor que eles deveriam tomar para que essa medida pelo menos tenha um val que seja maior ou igual a zero. E, no fundo, matematicamente é isso que se traduz. Ou seja, se nós, em um projeto de implementação de painel solar, em 5 anos temos um val de 2.000 negativo, ou se a taxa de retorno é muito baixa ou ficar aquém daquilo que se precisa, os NEBs não quantificados, eles entram como a gente que diz, olha, esse NEB que não foi quantificado, ele pelo menos deveria tomar esse valor para que fiquemos pelo menos no 0 a 0, ou seja, que equilibre aquilo que o custo, que é o CAPEX e o OPEX, e quais são as poupanças que nós temos. Mais uma vez, nós temos aqui os grupos e aquilo que consideramos os stakeholders do processo. Nós temos os decisores, temos os empregados e temos os legisladores. Na TU1, cada tipo de NEB é dividido em 3 colunas com um peso associado para o caso do decisor, que não tem o mesmo peso que pode não ter o peso associado por ele para o empregado ou para um legislador. Por muitas vezes, o legislador considera importante um NEB que para o decisor já não é tão importante. Naturalmente que existe aqui um compromisso, um trade-off entre a questão econômica e a questão de compromisso com aquilo que é legislativo, né, da implementação das leis. E isso é um compromisso natural que existe. O que nós temos aqui é tentar encontrar um equilíbrio, não é? Um equilíbrio que seja sustentável para a empresa e para aquele que também busca regular.
No caso da TUU, o que nós focamos mais são os decisores, ou seja, são os gestores. E o que nós tentamos fazer é justamente esse diálogo, não é? Após a auditoria energética, o que nós buscamos é fazer esse diálogo, justamente para compreender quais são os interesses e qual é o ponto de chave ou qual é o racional que existe por trás daquela decisão que o decisor quer tomar. Para complementar, nós temos também que considerar aquilo que é o dark side dos NEBs, ou seja, os esforços que nós temos que ter para implementar aquela medida de eficiência energética. Por exemplo, os custos de concessão técnica, as dores de cabeça adicionais para os gestores e para os colaboradores durante a implementação. Isso não é quantificado, mas existe, não é? Outra coisa aqui que é importante é o custo de formação dos trabalhadores. Muitas vezes, quando nós temos um colaborador que é responsável e encarregado pela operação, pela manutenção, pela supervisão de uma caldeira a gás, pode ter uma certa resistência, por exemplo, a adotar uma caldeira elétrica que já tem uma configuração mais nova, mais atual, que já tem uma interface, uma HMI mais nova, e que precisa de uma formação para poder compreender melhor o funcionamento daquilo, ou, num caso até mais simples, um sistema de gestão de energia, que já possui muitas ferramentas de supervisão, mas que para aquele que o opera não tem ainda o conhecimento necessário ou que não está ainda habituado com aquela interface. Então, é esses tipos de constrangimentos, assim dizendo, que são os esforços que a empresa como um todo precisa ter, e isso precisa ser quantificado também, ou seja, nós temos que fazer uma análise justa tanto daquilo que vem para o bem, como daquilo também que vem com um esforço a mais, não é, para todos os interessados na parte. Se nós compararmos os NEBs e os NES do ponto de vista geral, ou seja, globalmente, os NEBs normalmente eles são anuais, porque nós focamos os NEBs naquilo que tende a ser algo periódico, como, por exemplo, a redução da manutenção, a redução de custos com o pessoal. E no caso dos NES, o que nós temos é o custo de formação, que a formação, por vezes, ela é feita pontualmente, ou então a substituição de algum equipamento. Por exemplo, se nós temos um sistema de geração solar fotovoltaico, uma das necessidades que nós temos é a substituição, por exemplo, do inversor a cada X anos. Isso é um esforço que nós temos que fazer, isso está associado, claro, aos custos, mas que não acontece com uma certa frequência, mas sim com um período X de anos. E o cômputo final, que é os impactos energéticos, passa pela soma algébrica, assim dizendo, dos NEBs e dos NES. Ou seja, nós temos aqui uma balança entre esses dois termos. Alguém disse alguma coisa? Eu não sei se alguém falou alguma coisa, alguma pergunta. Não, podes continuar, Frei. Ok. Bom que entrou. Ok. Portanto, vamos então introduzir a TUU. Temos aqui uma analogia muito simples. Imaginemos que temos aqui um pescador. E quem seria esse pescador? Bem, esse pescador seria o nosso auditor de energia. E o nosso pescador tenta, como ele é um pescador, ele tem que pescar o peixe, não é? E os NEBs são os peixes. E como é que então procuraríamos? Imaginemos que temos 3 lagos, que são justamente as medidas de eficiência energética que buscamos. E como é que esse auditor de energia conseguiria pescar um bom peixe? Ora, a ferramenta 1 é justamente entra como esse elemento auxiliar. Ou seja, ele no fundo ajudaria a identificar o auditor qual seria o lugar melhor para se procurar os benefícios. Se nós imaginemos que nós temos uma medida com as características x, y e z e outra medida com características alfa, beta e gama, a TU1 ela ajuda a identificar, olha, mais provavelmente nós conseguimos extrair dessa situação os NEBs para essa medida sob essas condições. Então, vá para esse lado. Nesse caso, seria o outro lado. Ou seja, é uma alegoria. Esses slides aqui tentam traduzir de uma forma alegórica como que a TU1 funciona. Ou seja, ela tenta nortear o auditor de energia
onde que é mais provável encontrar essas medidas que são interessantes de fato, não é? Então, não, por exemplo, nesse lago não tinham peixes, nem nesse, mas olha, quando encontramos aqui, então é aqui que nós temos os NEPs. Olha, depois que nós temos esses NEPs identificados, nós temos a TU2. E a TU2 seria justamente esse processo de pescagem, ou seja, vamos pescar. Agora que identificamos onde é que nós podemos pescar, vamos pescar o peixe. E é assim que, alegoricamente, seria justamente esse processo, que é um processo que é demorado, não é? Que exige paciência, no fundo, e, e é justamente isso também que toca um pouco naquilo que o engenheiro Paulo tinha dito antes, ou seja, o auditor de energia, por si só, naturalmente, ele já tem uma carga muito grande de responsabilidades e de atribuições a quando da auditoria energética. E o que nós tentamos aqui com essa solução é que não seja mais um fardo, não é? Ou seja, que não seja algo mais pesado, mas sim que tente complementar esse processo. Vale a pena lembrar que continua a ser o pescador que tem que apanhar o peixe, ou seja, mais do que oferecer o peixe a alguém, nós ensinamos alguém a pescar, não é? E é justamente isso que os NEBs buscam. A tudo aí, de uma forma muito breve, ou seja, é aquilo que, como eu já tinha dito, é o ponto fulcral do nosso trabalho, que é o estudo da viabilidade das medidas de eficiência energética através das análises e das métricas econômicas, como o ROI, o VAL, o TIR, seja qual for, para agora quantificarmos isso numericamente, porque, ou seja, o decisor não pode apenas de uma forma holística decidir se aquela medida vai ser aceita ou não para a empresa, nós precisamos de justificações que sejam matematicamente válidas e economicamente viáveis, não é? O processo é quase que um processo iterativo ou um algoritmo, ou seja, é como se fosse uma receita, são seguidas as instruções. Quais seriam as entradas da ferramenta? Ou seja, quais seriam os inputs? Ou seja, nós temos que introduzir quais são os custos em euros daquela medida, ou seja, qual que é o CAPEX, e quais são as poupanças que ele gera. Isso aqui deveria ser em euros por ano, em megawatt. Não, as poupanças que ele pode gerar em megawatt por ano e o preço da energia. E é nesse cômputo que fazemos quais são as poupanças de energia anual através da poupança. E após essa etapa de quantificarmos quais são as poupanças de energia, quais são as poupanças em euro e quais são os custos de CAPEX, e pode ser o OPEX também, já que temos que totalizar os custos, temos também que agora quantificar os NEBs. Nós já escolhemos os NEBs na TU1, vamos agora pegar esses NEBs da TU1 e colocarmos na realidade do caso e quantificá-los. Não é? Qual que vai ser o output desse processo? Ou seja, nós vamos comparar a viabilidade econômica dessa medida, sempre traçando um paralelo com os NEBs e sem os NEBs. Ou seja, nós temos, muitas vezes, existe uma medida que sequer altera se considerarmos os NEBs ou não. Às vezes é um ganho marginal, às vezes pode ser uma medida que nem tenha NEBs e tem até esforços, não é? Então, é sempre importante termos um paralelo com aquilo que é com e sem os NEBs. E justamente após essa etapa é que nós temos uma análise de sensibilidade, não é? Nós temos uma análise de cenários, ou seja, nós estabelecemos um cenário X e variamos esse cenário para mais ou menos por cento daquilo que é esperado, por exemplo. Se nós temos um investimento que é para 8 anos, nós não podemos assumir que o preço de energia vai ser o mesmo durante esses 8 anos, não é? Existem tendências que naturalmente são difíceis de prever, não é? Por exemplo, a guerra da Ucrânia foi um dos eventos que dificilmente seria previsto, embora se fosse, era implícito que iríamos ter aumentos nos custos da eletricidade a partir daquele momento. Mas agora, como estamos, dificilmente poderíamos prever daqui a 7 ou 8 anos qual seria o. Porém, a priori, nós podemos considerar um cenário que possa variar em certos níveis. Imaginemos que nós temos a nossa medida, o preço X em euros por megawatt-hora é aquele, e vamos fazer esse preço aumentar em 50% para cima e para baixo, para ver como se comporta financeiramente essa medida. E não somente isso, não é só o preço, mas também o preço da substituição dos equipamentos, ou seja, todos os meios
desse processo variam de forma a ver se existe algum cenário em que é favorável ou não. Mais para frente eu vou mostrar as imagens da tool e eu creio que isso vai ficar mais claro. Nós temos então aqui as métricas que nós temos, que, como eu já tinha dito antes, é o valor atual líquido, a taxa interna de retorno e o retorno do investimento. Tipicamente são aquelas que são vistas primeiro, até porque são as, eu diria que são também mais fáceis de compreensão, e a Apex também. E no final nós temos uma adição nesse contexto todo, ou seja, nesse bolo, que é o tal indicador de benefício. O projeto, durante seus vários anos de desenvolvimento e de recolha de dados, criou aquilo que se chama Benefit Indicator, que no fundo é tentar normalizar e atribuir uma nota que varia de um valor negativo para um valor positivo e que tenta resumir em um só número quantificável o quão bom é implementar essa medida, tendo em consideração os benefícios não energéticos. Então vamos lá. Agora que nós temos essa parte teórica introduzida, graficamente seria isso. Nós temos então como os dados de input o CAPEX. Nós temos aqui os vetores de energia, que nesse caso da imagem é eletricidade e calor. Nós temos também a participação e a existência ou não de instrumentos de apoio financeiro ou de adjudicação. Nós temos também isso que considerar o interest rate, ou seja, nós temos que considerar o aumento, seja por inflação, seja pelo aumento dos preços, que é algo também que é natural quando se considera uma análise financeira, que é por por muitos anos, não é? E, claro, nós temos que limitar a nossa análise em alguma janela temporal. Para algumas medidas, como, por exemplo, que exigem um CAPEX maior, como a substituição de um chiller, podemos eventualmente considerar 7 anos, 8 anos, 9 anos, enquanto que, por exemplo, o sistema de gestão de energia pode ser 5 anos, 4 anos, então isso depende do tipo de medida de eficiência energética que estamos a considerar. Portanto, depois de inserirmos as nossas entradas, não é? Nós temos a análise do valor atual, gráfica, ou seja, embora os decisores possam ter o conhecimento financeiro mais a fundo, é sempre bom nós termos aquele recurso gráfico, não é, para mostrarmos aqui o ponto de inflexão, ou seja, o ponto em que a medida se torna positiva, que no fundo é aquilo que interessa mais, não é? Nós temos a tal análise de sensibilidade, que é justamente a variação dos parâmetros que nós temos, que nesse caso é a variação das taxas do interest rate do capital que foi investido, a variação dos energy savings. Imagina que em vez de nós termos a poupança de energia que nós expectávamos, a poupança foi menor ou foi maior, ou seja, nós temos que considerar isso também na nossa análise de sensibilidade, porque é algo que querendo ou não, é relevante. E, além disso, nós também temos que considerar a quantificação do NEB. Imaginemos que aquele NEB foi quantificado para um valor X, mas ao fim das contas, aquele NEB teve um peso de 0,8x, ou seja, era 20% menor do que imaginávamos, e é por isso que ele traça cenários, não é? São 3 cenários que nós dividimos aqui em best case, most likely case and worst case. Nós temos aqui não só um valor fixo, mas temos aqui um intervalo de valores que são possíveis, tanto para o melhor caso como para o pior caso. Quando da apresentação desses resultados, tipicamente é apresentado o caso que é mais possível, né, de acontecer, até porque nós temos que considerar o caso que tem uma chance maior, mas também não podemos descartar o pior caso, não é? Então, é sempre bom nós apresentarmos todo aquele intervalo, de forma a termos um maior realismo e um rigor maior quando dessa apresentação. A análise do CAPEX justamente traz esse gráfico para o CAPEX com os NEBs e sem os NEBs. Note que nesse caso do gráfico, o caso melhor e o pior, se assume que existem os NEBs implementados. Nesse outro gráfico, não se assume os NEBs, mas sim nós fazemos uma divisão com os NEBs e sem os NEBs.
para termos justamente esse paralelo. E, finalmente, nós temos aqui o Benefit Indicator, que é esse valor que varia de -3 a 3 nessa escala normalizada e que tenta traduzir todos esses gráficos que foram apresentados em um único número. Ora, essa tarefa é muito difícil e por muitas vezes é muito subjetivo e por vezes, se não bem pesado, assim dizemos, porque esse Benefit Indicator ele é em função de variáveis pré-definidas e com pesos pré-definidos que podem ser alterados, né? E que essa alteração dos pesos é feita tipicamente com o auditor e o decisor. Existe aqui tem que ter um certo rigor na atribuição desses pesos para que esse Benefit Indicator seja mesmo algo que traduza a realidade, não é? E é com isso, então, que seguimos, então, para os resultados. Como vocês podem ver, os resultados, eles se apresentam com esse paralelo, ou seja, o Net Present Value para os NEBs considerados e sem os NEBs, ou melhor, sem os NEBs e com os NEBs. Existem casos em que a diferença pode ser algo marginal, mínimo. Em outros casos, a diferença pode ser considerável, sobretudo quando nós consideramos o benefício energético da existência de incentivos, como é o caso do PRR para algumas medidas de eficiência que podem mudar completamente o investimento. Não era suposto esses slides estarem aqui. Então, vamos partir então para um exemplo prático, que foi o caso da Áustria. No caso da Áustria, agora que nós já entendemos qual que é a filosofia por trás das ferramentas, eu queria então mostrar um caso prático que seja útil, não é? Para entendermos mais a fundo e entendermos financeiramente o que é que se traduz. Imagine o caso que nós temos um jardim berçário para 45 mil metros quadrados de estufas, que é para o cultivo de plantas. E que nós temos uma caldeira que tem um certo consumo e tem uma certa potência instalada e que tem um certo volume de armazenamento de calor. Nesse caso, a caldeira estava a ser alimentada por biomassa, que são as aparas de madeira, e que poderia fornecer 3,5 megawatts em sua plena carga, em pleno funcionamento. Mas, nesse contexto, ela se encontrava sobredimensionada. No caso da Áustria, era a situação que se encontrava, essa caldeira já estava sobredimensionada, porque se esperava um ponto de funcionamento muito maior do que foi, de fato, construído, e que levou a caldeira a estar maioritariamente na potência mínima, ou seja, a caldeira estava operando num ponto que seria abaixo do expectável. E é nesse ponto que então foi trabalhada a solução, que era de uma nova caldeira, dessa vez com a utilização de HVO, sinceramente não sei como é que se diria isso em português, mas Hydrotreated Vegetable Oil. E aí que essa cadeira tem agora uma potência que corresponde à necessidade, não é a necessidade da instalação, e que ainda se dispõe de benefícios que não são de fato energéticos, mas que não são energéticos, como, por exemplo, o investimento na utilização de uma previsão de temperatura, a partir da previsão meteorológica, a instalação de válvulas e a instalação de um sistema que permite, de forma dinâmica, assim dizendo, ajustar o set point da caldeira a partir da previsão da temperatura. Claro que tudo isso envolve investimentos, mas isso também gera benefícios não energéticos, como, por exemplo, a capacidade de melhorar o funcionamento do sistema técnico, a reduzir emissões, mesmo que não sejam quantificadas, supõe-se que podem se reduzir emissões a partir desse processo, não é? Claro, posteriormente pode ser feita uma análise. E até também de melhorar o conforto daquele que trabalha naquela área, porque ao invés de ser uma pessoa a fazer isso manualmente, a definir o set point, nós temos agora um set point que é feito de forma dinâmica e que claramente pode ser feito o override pelo operador, mas que dá uma certa confiança e um descanso, entre aspas, para aquele que opera, porque agora nós temos um sistema que é automatizado, então nós temos até um benefício para o trabalhador que opera nessa área, que pode também ser considerado como um benefício não energético. O investimento inicial, nesse caso, foi de 650 mil euros.
com uma adjudicação de 40%. E a energia poupada foi, portanto, de 2,7 gigawatt-hora por ano. E a eletricidade, ou seja, a eletricidade que conseguiu ser poupada foi 70 megawatt-hora a 130 euros por megawatt-hora. E nesse processo de análise, o que foi considerado como os benefícios seriam o quê? Quais NEBs, então, seriam identificados? Nós, nesse caso, temos o menor esforço para alimentar a caldeira, não é? Porque a caldeira agora, que não está sobredimensionada, ela está num tamanho que é ótimo, assim dizendo. A partir desse projeto, nós também temos subsídios para a poupança de CO2. Nós temos uns custos de aquisição que são mais baixos, naturalmente. Temos benefícios que não podem ser quantificáveis. Por exemplo, a instalação de armazenamento agora é menor. Temos a maior fiabilidade, nós temos uma continuidade do serviço que é maior. Temos a poluição menor pela poeira gerada, ou pelas emissões geradas pela biomassa. Eu acho que esqueci de dizer, mas essa caldeira, ela não é mais de biomassa, mas sim de combustível líquido como reserva, mas é uma caldeira elétrica. Então, o que nós temos aqui é uma caldeira que era biomassa, agora passou a uma caldeira elétrica. E também nós temos os esforços, ou seja, nós temos aqui todo o custo associado pelo planeamento técnico que deve ser feito, nós temos que ter licenças atribuídas para a implementação desse sistema. Nós temos riscos inerentes ao próprio sistema de controlo, não é? Porque pode ser que o set point definido não corresponda à previsão meteorológica, que por natureza é algo que é estocástico, não é? Nós não podemos prever com 100% de certeza que vai chover daqui a o que vai ser mais quente ou mais frio, ou seja, é um processo que é muito complexo e que existem naturalmente riscos, mas que não são de fato quantificáveis, não é? E é com esse exemplo que eu tento trazer à luz, não é? Antes de terminar a apresentação, eu queria compartilhar convosco a tool, que no fundo é para que vocês possam ver essa estrutura. A tool, no que nós temos no momento, é um ficheiro do Excel. O objetivo futuramente é nós termos uma interface já integrada, como se fosse uma aplicação, para que seja mais intuitivo para os utilizadores a sua utilização, não é? Em vez de ser um ficheiro Excel, embora o Excel já seja uma ferramenta muito comum e utilizada para esses tipos de análise. Mas nós temos aqui, então, o CAPEX da medida, nós temos os vetores de energia, bem como as porcentagens do interest rate, quantos por cento vão ser investidos pela empresa e quantos vão ser adjudicados. E aqui nessas tabelas, que no fundo são 4 tabelas, é que nós consideramos os benefícios energéticos. Por exemplo, o time saving do boiler, ou seja, o tempo em horas que nós podemos poupar para a caldeira, pode ser quantificado a partir da unidade de medida em horas, assumindo um valor em euro por hora. Nós podemos então fazer a multiplicação de euro por hora vezes hora pelo número de unidades, que nesse caso são 100, nós temos aqui um valor em euro de 3.000. Nesse caso, que agora temos algo que é quantificável, nós conseguimos então traduzir aquele elemento na nossa análise financeira e no fluxo, e no final se traduz nos resultados da performance econômica. Ou seja, o que antes era com uma unidade em horas, a partir de uma análise mais minuciosa e a partir de uma transformação, assim dizendo, nós podemos quantificá-lo em euro e integrá-lo no processo de análise econômica. Então, no fundo, esse é o nosso interesse. Nós também temos que considerar os benefícios não quantificados, com os tais pesos que já foi dito. Nesse caso, o maior peso é a segurança operacional, mas também nós temos outros fatores que têm um peso menor, mas que também existem, como, por exemplo, a redução do barulho gerado pela caldeira, que, querendo ou não, é um benefício, mesmo que nesse caso não tenha sido considerado, nesse contexto, algo relevante, mas que, ao fim e ao cabo, quando consideramos todos esses parâmetros de entrada,
nós temos aqui os resultados que diz matematicamente, ou seja, essa medida, ela é sim viável, é uma medida que tem uma taxa interna de retorno com o NEBS e sem o NEBS, tem uma taxa de um net present value com e sem o NEBS, ou seja, nós sempre temos esse paralelo entre as duas realidades, assim dizendo. E aqui nós temos o tal sensitivity analysis que considera, nós podemos alterar aqui o parâmetro. Nesse caso, nós consideramos 25% de variação dos parâmetros que nós consideramos, como nesse caso, a variação do CAPEX, a variação dos energy savings, o preço de energia, a variação do preço da energia em porcentagem, assim como outros parâmetros que temos que levar em conta, dados que, por muitas vezes, podem ou não ser favoráveis. E é nesse contexto que nós desenhamos. Nesse caso aqui, foram 21, foram 42 cenários analisados para os 10 anos. E esses 42 cenários, nós temos aqui em verde os cenários positivos e os cenários negativos, não é? E para termos assim uma ideia de que, com essa variabilidade de cada um dos termos, vermos se essa medida ela consegue ainda ser positiva quando os cenários variam. Nesse caso, nós temos muito positivo quando consideramos os NEBs, mas quando nós não consideramos os NEBs, nós já conseguimos encontrar aqui algumas fragilidades. Por exemplo, se não considerarmos os NEBs, e se por acaso nos 10 anos nós tivemos um custo do CAPEX que é muito alto, que nesse caso é 25% a mais, nós já vamos ter um déficit que faz com que a nossa medida não seja financeiramente interessante. Isso acontece, de fato, com os NEBs, mas acho que quando nós consideramos os outros fatores, como o Energy Price Variation e o Interest Rate, se antes era algo negativo, agora torna-se já positivo, ou seja, nós conseguimos ter muito mais cenários favoráveis, e para aquele tipo de decisor que tem uma certa aversão ao risco, a medida torna-se mais atrativa, no fundo. E é justamente nesse processo, e para fechar aqui, eu queria mostrar o cálculo do Benefit Indicator. Nós temos aqui, portanto, os parâmetros de entrada e a sua classificação, ou seja, nós temos parâmetros relacionados com financial, que é a parte econômica, a parte associada com risco financeiro, a parte associada com a incerteza, a parte associada com o valor do investimento, e a parte associada com os impactos dos esforços no energéticos. E cada um desses vai resultar numa soma pesada dos seus pesos atribuídos inicialmente, que vai gerar um score, que é esse score na última coluna, que a partir da multiplicação desse score com o seu peso, que é esse weight que nós temos aqui, que é a importância que o decisor dá. Digamos que, por exemplo, o decisor dá uma importância máxima para a parte financeira, mas que não dá uma importância tão grande para a incerteza. Ou se, pelo contrário, ele dá uma importância maior para a incerteza e para a parte financeira, nem tanto, nós podemos ver que aqui o Benefit Indicator ele varia em função disso. Ou seja, ele é muito sensível àquilo que o próprio decisor tem como base de importância para ele e para a empresa. E é com isso, então, e com essa pequena demonstração do Tool 2 que eu encerro a minha apresentação. E é nesse momento também que eu abro para as perguntas que possam ter sido ocasionadas com essa apresentação. Obrigado.